Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e o dia em que meu irmão rasgou o último presente da minha tia começou com o cheiro de café requentado e papel velho na sala do advogado. Eu estava sentada numa cadeira desconfortável de couro marrom, tentando não chorar enquanto ouvia a leitura do inventário de tia Helena. Meu irmão Ricardo estava do outro lado da mesa, com aquele sorriso de canto de boca que eu aprendi a odiar nos últimos 5 anos, desde que ele casou com a Fabiana. Ela estava ali também, claro, com as unhas vermelhas perfeitas, tamborilando na mesa de mogno, como se estivesse entediada com a morte da mulher que praticamente nos criou. O advogado, Dr. Mendes, um senhor de uns 60 anos com óculos de grau grosso, lia o testamento com aquela voz monótona de quem faz isso todo dia. A minha sobrinha Marina deixa o meu acervo de livros, minhas joias pessoais e este envelope lacrado, que deverá ser aberto apenas por ela, em momento privado, conforme instrução anexa. Ele me estendeu um envelope amarelado, com o lacre de cera vermelha ainda intacto. Minhas mãos tremeram quando peguei. Era pesado. Tinha algo dentro além de papel. Isso é sério? A voz da Fabiana cortou o silêncio como unha em quadro negro. Um envelope? A Marina ganha um envelope velho e nós ficamos com a casa de praia, os 2 apartamentos alugados e a conta poupança de 380 mil. Dr. Mendes ajustou os óculos, claramente desconfortável. Conforme solicitação expressa da falecida, senhora. Ricardo se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Ele arrancou o envelope da minha mão antes que eu pudesse reagir. Me deixa ver isso. Ricardo, por favor. Tentei pegar de volta, mas ele já estava rasgando o lacre. Tia Helena pediu que eu abrisse sozinha. Tia Helena está morta, Marina. Ele rasgou o envelope ao meio e alguns papéis caíram no chão. Fabiana se abaixou rápido para pegar, mas Ricardo foi mais rápido. Ele olhou para os documentos, franziu a testa e depois jogou tudo em cima da mesa com um riso seco. Isso é lixo, papéis velhos, fotos, sei lá. Deveria ter sido queimado com ela. Senti meu estômago revirar. Não pela crueldade, eu já estava acostumada com isso, mas pela forma como ele falou da tia Helena. A mulher que nos deu banho quando minha mãe trabalhava em 2 empregos, que me ensinou a ler, que pagou o cursinho do Ricardo quando meu pai disse que não tinha dinheiro. Ricardo, isso é desrespeitoso. Dr. Mendes levantou a voz pela primeira vez. São pertences pessoais da sua tia, deixados especificamente para sua irmã. Pertences. Fabiana pegou uma das fotos que tinha caído. Isso aqui nem é da família dela. Olha essas pessoas. Quem são? Respirei fundo. Contei até 5 mentalmente, como minha terapeuta tinha me ensinado. Não vou chorar aqui, não na frente deles. Levantei da cadeira, juntei os papéis espalhados na mesa, coloquei tudo de volta no envelope rasgado e comecei a andar em direção à porta. Onde você pensa que vai? A voz de Ricardo estava mais alta agora. Para casa. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Já ouvi o que precisava ouvir. Marina, Dr. Mendes me chamou quando minha mão já estava na maçaneta. Há uma instrução específica aqui. Sua tia deixou um recado para que você procurasse o cartório de registro de imóveis da Barra da Tijuca com esses documentos. Qualquer coisa, você tem meu telefone. Saí sem olhar para trás, mas ouvi perfeitamente a risada da Fabiana ecoando pelo corredor. A relação com meu irmão nem sempre foi assim. Quando éramos crianças, Ricardo me protegia no recreio. Ele tinha 8 anos, eu tinha 6, e ele enfrentou um menino de 10 que tinha puxado meu cabelo. Voltou para casa com o nariz sangrando e um sorriso orgulhoso. Minha mãe brigou, mas eu vi que ela estava segurando o riso. Éramos uma dupla. Marina e Ricardo contra o mundo. Tudo mudou quando ele conheceu a Fabiana. Foi numa festa de formatura dele, eu tinha 29 anos e ele 31. Ela era colega da turma de administração, filha de um empresário de Ipanema, loira de academia com Instagram cheio de fotos em Miami. No começo, fui até gentil. Tentei puxar conversa nos almoços de família. Ela me respondia com sorrisos curtos, monossílabos, e depois ficava colada no Ricardo o tempo todo, como se eu fosse algum tipo de ameaça. Acho que ela não gosta muito de mim. Comentei com Ricardo uma vez, na cozinha da casa da minha mãe, enquanto lavávamos a louça do domingo. Ela é só reservada, Mari. Dá tempo. Ele secou um prato e me olhou com aqueles olhos castanhos que eram iguais aos meus. Você vai ver. Quando a gente casar, vocês vão ser melhores amigas. Não fomos. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia cara, na Ilha de Caras. Eu fui madrinha, mas Fabiana tinha deixado claro que preferia a prima dela. Minha mãe que insistiu. No dia, Fabiana me colocou de vestido lilás, a única da corte de madrinhas sem ser rosa claro,
e me posicionou no final da fila das fotos. Tem uma foto oficial do casamento onde eu praticamente não apareço, cortada pela metade na borda do quadro. Depois que casaram, as coisas pioraram. Fabiana começou a fazer comentários, pequenos, sempre em tom de brincadeira, sempre perto de outras pessoas para ter testemunhas da piada. Marina, você não acha que esse vestido é um pouco justo? No aniversário de 60 anos da minha mãe, na frente de tias e primas, eu estava usando um vestido preto simples, tamanho 42, que cabia perfeitamente. Ai, Marina ainda é solteira? Nossa, mas você é tão bonita! Deve ser porque é muito exigente, né? No Natal de 2021, na frente da família inteira. Meu primo Eduardo, que estava divorciado pela terceira vez, não recebeu comentário nenhum. Ricardo, seu pai não disse que ia dividir a herança igualmente, mas a Marina mora de aluguel ainda. Na Páscoa de 2022, fazendo meu pai de 68 anos se sentir culpado por não poder nos dar mais. Eu trabalhava como professora de português numa escola municipal, ganhava 4.200 dollars por mês. Ricardo era gerente de marketing numa multinacional, ganhava 5 vezes mais. O pior não eram os comentários, era ver meu irmão mudar. Ele ria das piadas dela, começou a me ligar menos. Parou de me convidar para sair. Quando tia Helena ficou doente, fui eu quem passou as madrugadas no hospital. Ricardo aparecia aos sábados, ficava 1 hora e ia embora dizendo que Fabiana estava esperando ele em casa. Marina, você não trabalha? Como você tem tanto tempo livre? Fabiana tinha perguntado uma vez no corredor do hospital, enquanto tia Helena dormia conectada aos aparelhos. Eu tiro férias, e nos fins de semana eu venho. Minha voz tinha saído cansada. Eu estava em pé há 16 horas. Ah, ela mexeu no celular digitando algo. Que dedicação! Eu não conseguiria. Fico muito triste em hospital. Tia Helena morreu numa terça-feira de manhã, em março. Eu estava segurando a mão dela. Ricardo chegou 40 minutos depois, de terno, porque tinha saído de uma reunião. Fabiana não veio. Ela está muito abalada, Ricardo explicou. Tia Helena e Fabiana tinham se falado talvez 3 vezes na vida. No velório, Fabiana usava óculos escuros gigantes e ficou sentada o tempo todo, mexendo no celular. Ricardo cumprimentava as pessoas com aquela expressão séria de quem está lidando com a dor. Mas eu vi quando ele riu de uma piada do primo dele perto do cafezinho. Vi quando ele conferiu os resultados do futebol no celular durante o terço. E agora, 2 semanas depois, na leitura do inventário, ele tinha rasgado o último presente que tia Helena tinha me deixado e chamado de lixo. Cheguei no meu apartamento em Realengo às 3 da tarde. 1 quarto e sala de 45 metros quadrados, aluguel de 1.100, mobília de brechó e plantas que eu tentava manter vivas com determinação de guerra. Coloquei o envelope rasgado em cima da mesinha de centro e só olhei para ele. Minha gata, Clarice, pulou no sofá e começou a cheirar os papéis. Sai, Clá. Afastei ela com cuidado e finalmente abri o envelope completamente, espalhando tudo na mesa. Tinha 3 fotografias antigas, daquelas com borda branca e o verso amarelado. A primeira mostrava tia Helena jovem, talvez com uns 25 anos, cabelo preso em coque, sorrindo ao lado de um homem alto de terno. Eles estavam na frente de um prédio que eu não reconheci. No verso, escrito em caneta azul desbotada, Helena e J. 1984. A segunda foto era tia Helena de novo, um pouco mais velha, grávida. Ela estava sentada num banco de praça, a mão no ventre redondo, olhando para o lado com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Tristeza, tristeza profunda. No verso, 6 meses. A terceira foto me fez parar de respirar. Era um bebê, recém-nascido, aqueles olhinhos semicerrados de quem acabou de chegar ao mundo, enroladinho em uma manta branca com bordado azul. No verso, a letra de tia Helena, mais trêmula. Julho, 14 de setembro de 1985. Perdoa-me. Tia Helena tinha um filho. Tia Helena tinha um filho, e ninguém sabia. Minhas mãos tremiam segurando a foto. Pensei em tudo que eu conhecia sobre ela. A tia solteira, a que nunca casou, a que dedicou a vida a cuidar de todo mundo, a que criou meu pai e minha tia Sônia quando a avó ficou viúva, a que trabalhou como secretária na Petrobras por 30 anos, a que morava sozinha num apartamento de 2 quartos em Copacabana, com vista para o mar e paredes cheias de livros. Tia Helena tinha um filho e nunca contou para ninguém. Peguei os papéis que estavam junto. Tinha uma certidão de nascimento amarelada. Nome da criança, Júlio César Santos. Nome da mãe, Helena Maria Santos. Nome do pai,
não declarado. Data de nascimento: 14 de setembro de 1985. Local: Maternidade Pro Matre, Rio de Janeiro. Embaixo da certidão tinha um recibo de depósito bancário, também antigo, de 1985. Depósito de 5.000 emirs, ainda era cruzeiro na época, na conta de uma tal de Irene Fonseca Almeida. No campo de observação, alguém tinha escrito à mão, conforme acordado. Tinha também uma carta, dobrada várias vezes, o papel tão fino que parecia que ia rasgar. Abri com cuidado. A letra era de tia Helena, mais jovem. A caligrafia ainda não tinha aquele tremor da idade. Para minha Marina, se você está lendo isso, eu já parti. Perdoe-me por não ter contado em vida. A vergonha sempre foi maior que a coragem. Em 1985, eu tinha 28 anos e estava grávida. O pai era um homem casado, meu chefe na época. Quando contei para ele, ele me ofereceu dinheiro para resolver o problema. Eu disse não, quis ter meu filho, mas minha mãe, sua avó, disse que eu traria desonra para a família. Eram outros tempos, Marina. Você não entende como era. Uma mulher solteira, grávida, em 1985, era um escândalo. Ela me mandou para a casa de uma prima em Petrópolis. Fiquei lá os 9 meses. Júlio nasceu perfeito. 10 dedos nos pés, 10 dedos nas mãos, cabelo pretinho. Segurei ele por 2 horas. Cantei uma canção de ninar. Ele abriu os olhos e me olhou. Eu sei que bebês não enxergam direito, mas juro que ele me olhou. Minha prima Irene se ofereceu para registrá-lo como filho dela. Ela não podia ter filhos. O marido dela, o Osvaldo, concordou. Eles iam embora para São Paulo na semana seguinte. Ninguém ia saber. Eu assinei os papéis. Recebi meu filho de volta nos braços, dei o último beijo na testa dele e entreguei para Irene. Ela saiu pela porta e eu desabei. Fiquei 3 dias na cama sem comer. Marina, eu sempre quis contar isso para alguém. Mas como? Como você explica que desistiu do próprio filho? Como você diz isso em voz alta sem sentir que está morrendo de novo? Você foi a pessoa mais próxima que eu tive de uma filha. Você me ligava todo dia. Você me levava para o cinema. Você me ensinou a usar o WhatsApp e ria das minhas mensagens com 1000 emojis errados. Você segurou minha mão quando eu estava morrendo. Por isso eu deixo isso para você. Porque eu confio em você. Porque você é bondosa. Porque você vai saber o que fazer. Dentro do envelope, junto com as fotos, você vai encontrar uma chave. É do cofre do Banco do Brasil, Agência Copacabana, cofre número 237. Lá dentro tem mais documentos. Tem cartas que eu escrevi para o Júlio e nunca enviei. Tem fotos que a Irene me mandava escondido, todos os anos, até ela morrer em 2003. Tem certidões, endereços, informações. E tem uma escritura. Marina, em 1998, eu comprei uma casa na Barra da Tijuca. Uma casa grande, de 3 andares, com piscina e jardim. Paguei 180 mil derraires na época, com o dinheiro que eu tinha poupado a vida inteira. Registrei a casa no nome do Júlio. Ele nunca soube. A Irene nunca contou para ele sobre mim, como foi o acordo, mas a casa está lá, registrada, quitada, em nome de Júlio César Santos, CPF, que está junto com os documentos do cofre. Eu ia contar para ele. Eu jurava que ia. Mas como? Ele tinha a vida dele. A mãe dele era a Irene. Como eu chegava e dizia: sou sua mãe biológica, quando ele já tinha 40 anos. Fui covarde de novo. Agora deixo isso para você. Procure o Júlio. Entregue os documentos. Conte a história. Peça perdão por mim. Diga que eu amei ele todos os dias, mesmo de longe. A casa é dele. Sempre foi. Mas no inventário, propositalmente, eu deixei seus irmãos herdarem os apartamentos e o dinheiro. Deixei você com essa missão, porque sei que o Ricardo não ia fazer. Sei que ele ia esconder isso. Ia vender a casa, embolsar o dinheiro e apagar meu filho da história. Você não vai fazer isso. Eu conheço seu coração. Vá ao cartório com os documentos. Eles vão te orientar. O tabelião, Dr. Osvaldo Marinho, é amigo antigo. Ele sabe da história. Ele vai ajudar. Perdoe-me, minha filha, que não é minha filha. Te amo. Sempre te amei. Tia Helena. Terminei de ler com as bochechas molhadas. Nem tinha percebido que estava chorando. Clarice miou, esfregando a cabeça na minha perna. Peguei ela no colo e fiquei ali, sentada, tentando processar. Tia Helena tinha um filho que agora tinha 39 anos. Um filho que não sabia que tinha uma casa. Um filho que não sabia que tinha uma mãe biológica que morreu pensando nele. E Ricardo tinha chamado isso de lixo. Olhei para a carta de novo. Procurei dentro do envelope. Lá no fundo, presa com fita adesiva velha, tinha uma pequena chave prateada com uma tag vermelha. Número 237. Peguei meu celular. Eram 15h40 de uma terça-feira. Procurei no Google.
Cartório de Registro de Imóveis Barra da Tijuca. Endereço: Avenida das Américas, 3500. Funcionamento: 9 horas às 17 horas. Eu tinha tempo. Guardei todos os documentos de volta no envelope, peguei minha bolsa, coloquei uma blusa porque o ar-condicionado de cartório sempre é congelante, e saí. Desci a ladeira até o ponto de ônibus, peguei o 696 até o metrô e fiz a viagem de 1 hora até a Barra pensando em tudo. Pensava em tia Helena jovem, grávida, sozinha. Pensava nela segurando um bebê por 2 horas e tendo que entregar. Pensava nela guardando esse segredo por 40 anos, sozinha, com a dor toda enfiada dentro do peito. Pensava em como Ricardo tinha rasgado o envelope, como ele tinha rido, como tinha chamado de lixo. Pensava na casa. Uma casa de 3 andares na Barra. Em 1998, $180 mil. Hoje, quanto valia? 2 milhões? 3 milhões? Mais? Pensava em Júlio César Santos. Será que ele era casado? Tinha filhos? Trabalhava com o quê? Parecia com tia Helena? Tinha os mesmos olhos castanhos dela, a mesma testa ampla? Desci na estação Jardim Oceânico às 16h50. Eram 10 minutos de caminhada até o cartório. O sol estava forte. Eu já estava suando dentro da blusa, mas continuei andando rápido. Precisava chegar antes de fechar. Entrei no prédio comercial às 16h58. O cartório ficava no 2º andar. Subi as escadas correndo. O elevador ia demorar e empurrei a porta de vidro ofegante. Boa tarde. A recepcionista, uma moça jovem de cabelo cacheado preso, me olhou com aquela expressão de: a gente já vai fechar. Posso ajudar? Eu preciso falar com o Dr. Osvaldo Marinho. Tentei recuperar o fôlego. É urgente, sobre uma propriedade. Minha tia, ela faleceu. Ela deixou instruções. A senhora tem agendamento? Não, mas eu... Mostrei o envelope rasgado. Ela disse que ele ia me ajudar. Por favor, são 3 minutos. A moça olhou para o relógio na parede. 17h01. Suspirou. Deixa eu ver se ele ainda está. Ela entrou por uma porta. E eu fiquei ali, em pé, segurando o envelope com as 2 mãos, sentindo meu coração bater no pescoço. Uns 2 minutos depois, ela voltou com um senhor de uns 70 anos, cabelo branco, óculos de armação dourada, paletó azul marinho. Você é sobrinha da Helena? Ele me olhou de um jeito estranho. Não era desconfiança, era reconhecimento, como se estivesse vendo alguém que ele esperava há muito tempo. Sou Marina Santos. A senhora me deixou isso. Estendi o envelope. Ele pegou, olhou para o lacre rasgado, franziu a testa. O lacre foi violado. Meu irmão rasgou, mas eu trouxe tudo. As fotos, a carta, a certidão, o recibo, tudo. Dr. Osvaldo abriu o envelope com cuidado, retirou os documentos um por um, colocou na mesa da recepção e foi olhando cada um. As sobrancelhas dele subiram quando viu a certidão de nascimento. O rosto ficou sério quando leu a carta. Ele não leu inteira, só passou os olhos rapidamente. Quando pegou as fotos, ele ficou parado por um longo tempo olhando para a do bebê. Helena me contou sobre isso há 20 anos. A voz dele saiu baixa. Ela me procurou quando quis registrar a casa no nome do filho. Eu fiz toda a documentação. Ela me fez jurar que não contaria para ninguém enquanto ela estivesse viva. Ele me olhou de novo. Você trouxe a chave do cofre? Peguei a chave do fundo da bolsa e mostrei. Ele pegou, conferiu o número na tag. 237. Tem mais documentos lá. Documentos que você vai precisar. Ele respirou fundo. Marina, você entende a gravidade disso? Existe uma propriedade registrada em nome de um homem que não sabe que é o proprietário. Isso nunca deveria ter acontecido dessa forma, mas Helena tinha medo de... Eu sei. Interrompi, minha voz falhando. Ela tinha medo de que a família dele ficasse sabendo, que isso destruísse ele. Exatamente. Ele juntou os papéis de novo, colocou no envelope. Você precisa ir no banco amanhã, primeiro horário, abrir o cofre, pegar toda a documentação. Depois você volta aqui. Eu vou precisar confirmar alguns registros, verificar se tudo está em ordem. E depois... Ele parou. Marina, depois vamos precisar encontrar o Júlio. Eu sei. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Eu vou encontrar ele. Dr. Osvaldo me olhou por um longo momento. Depois, pegou um cartão na mesa da recepcionista e me entregou. Meu celular está aí. Qualquer coisa, me liga. E Marina... Ele segurou meu braço com gentileza. Sua tia confiou em você. Ela sabia o que estava fazendo. Você é a pessoa certa para isso. Assenti, incapaz de falar. Peguei o envelope, guardei o cartão na bolsa e comecei a sair. Já estava na porta quando ele me chamou de novo. Marina, me virei. Chame a polícia agora. Não saia daqui sem ter certeza de que está segura. Meu estômago gelou. Como? Seu irmão rasgou esse envelope porque achou que era lixo.
Mas e se ele descobrir que não era? E se ele pesquisar? E se ele descobrir que existe uma casa na Barra registrada em nome de alguém que aparentemente não existe no inventário? Ele ajustou os óculos, o rosto grave. Marina, essa casa vale milhões. Pessoas fazem coisas horríveis por muito menos. Você precisa se proteger. Meu irmão não ia... Comecei a falar, mas parei. Ia! O mesmo irmão que chamou as últimas vontades da tia Helena de lixo, o mesmo que riu quando Fabiana me humilhou dezenas de vezes, o mesmo que não apareceu no hospital quando tia Helena estava morrendo? Eu não vou chamar a polícia ainda, falei devagar. Mas eu vou ter cuidado, prometo. Ele não pareceu satisfeito, mas acenou com a cabeça. Amanhã, 9h, você está aqui, com tudo. Estarei. Saí do cartório com as pernas bambas e a cabeça girando. O sol estava se pondo na Barra, o céu ficando cor-de-rosa. E eu estava ali, parada na calçada, segurando um envelope rasgado que continha o segredo de uma vida inteira. Peguei o celular. Tinha 3 ligações perdidas de Ricardo e 2 mensagens no WhatsApp. Mari, desculpa por hoje. A Fabi falou que eu fui muito duro. Liga pra mim quando puder. Preciso conversar com você. Não respondi. Bloqueei a tela, coloquei o celular no bolso e comecei a caminhar de volta para o metrô. Amanhã, 9h, Banco do Brasil. Cofre 237. Hoje, eu tinha sido humilhada e tinha ouvido meu irmão destruir a memória da mulher que mais amei. Mas amanhã, eu ia descobrir o que tia Helena tinha realmente deixado para trás. E eu ia fazer justiça por ela. Se você já foi humilhada por alguém da sua própria família, alguém que deveria te proteger, mas te diminuiu, deixa um like nesse vídeo. Cada like me mostra que não estou sozinha nessa dor. E se você quer saber o que tinha naquele cofre, o que aconteceu quando eu encontrei o Júlio e como meu irmão reagiu quando descobriu a verdade, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. O que vem a seguir foi muito além do que qualquer um podia imaginar. Comenta aqui embaixo. Você teria ido no cartório mesmo com o envelope rasgado? Ou teria desistido? Não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto com Clarice enroscada na minha barriga, repassando tudo na cabeça. A carta de tia Helena, a foto do bebê, a voz do Dr. Osvaldo dizendo, chame a polícia. Às 4h da manhã, levantei e fui fazer café. Sentei na mesinha da cozinha e fiquei relendo a carta de tia Helena. Você não vai fazer isso. Eu conheço seu coração. Como ela tinha tanta certeza? Como ela sabia que eu ia fazer a coisa certa quando nem eu sabia disso? Às 7h, tomei banho, vesti minha melhor calça jeans e uma blusa branca básica, a roupa mais séria que eu tinha. Prendi o cabelo num coque. Passei um batom nude. Me olhei no espelho. Parecia uma pessoa que estava indo para uma reunião importante. Parecia uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Eu não sabia. Saí de casa às 7h40. Peguei o metrô quase vazio. Todo mundo estava indo no sentido contrário. Para o centro, eu estava indo para a Zona Sul. Desci na estação Cardeal Arcoverde e caminhei até a agência do Banco do Brasil em Copacabana. Eram 8h50 quando cheguei. A porta ainda estava fechada. Uma fila pequena já estava se formando. Uma senhora de cabelo branco com sacola de feira. 2 rapazes de bermuda e chinelo, provavelmente turistas. Um homem de terno mexendo no celular. Fiquei no final segurando a bolsa com força, sentindo o peso da chave no bolso. Às 9h em ponto, a porta de vidro se abriu. Um segurança de uniforme azul nos deixou entrar, 2 de cada vez. Quando chegou minha vez, passei pela porta giratória e fui direto para o balcão de informações. Bom dia, eu preciso acessar um cofre. Minha voz saiu firme. Ponto para mim. A atendente, uma moça de uns 20 e poucos anos com crachá, Juliana, digitou algo no computador. Número do cofre? 237. Mais digitação. Ela franziu a testa. A senhora é a titular? Não. A titular era minha tia, Helena Maria Santos. Ela faleceu. Coloquei o envelope em cima do balcão. Eu tenho a chave e os documentos. Ah, o rosto dela mudou, ficou mais sério. Nesse caso, a senhora vai precisar falar com o gerente. É o Sr. Paulo. Só um momento. Ela levantou e foi até uma sala envidraçada no fundo da agência. Voltou 2 minutos depois com um homem de uns 40 anos. Calvo, óculos redondos, camisa social azul clara. Senhora Santos, sou Paulo Henrique, gerente da agência. A Juliana me explicou a situação. A senhora pode me acompanhar? Segui ele até a sala. Ele fechou a porta e me indicou uma cadeira. Sentei e ele sentou do outro lado da mesa, entrelaçando as mãos. A senhora tem o atestado de óbito e a documentação de inventário? Tirei da bolsa. Dr. Mendes tinha me dado cópias no dia do inventário. Entreguei tudo. Ele conferiu, página por página, e depois digitou algo no computador.
Demorou uns 3 minutos. O relógio na parede fazia tic-tac alto demais. Está tudo certo. Ele fechou a pasta. Vou pedir para a Juliana te acompanhar até a área dos cofres. A senhora vai precisar assinar alguns documentos e abrir o cofre com a chave que a senhora possui e com a chave auxiliar que fica aqui conosco. Depois, a senhora terá privacidade para ver o conteúdo. Posso levar o conteúdo embora? Sim, mas eu recomendo que a senhora fotografe tudo antes, como registro. E qualquer documento importante, a senhora deve ter cópia autenticada. Assenti. Ele chamou a Juliana, que me levou por um corredor comprido até uma porta pesada de metal. Ela digitou um código, a porta destrancou com um bip e entramos numa sala fria, sem janelas, com paredes cobertas de pequenas portas metálicas numeradas. Fila 12, número 237. Juliana caminhou até o fundo, parou na frente de uma portinha pequena, mais ou menos na altura do meu peito. Sua chave, por favor. Entreguei. Ela inseriu a chave no primeiro buraco, girou. Depois, inseriu outra chave, a chave auxiliar, no segundo buraco. Girou também. A portinha se abriu. Vou deixar a senhora à vontade. Quando terminar, é só me chamar ali na porta. Ela saiu e a porta pesada se fechou atrás dela com um baque surdo. Fiquei sozinha. Respirei fundo, coloquei a mão dentro do cofre. Era profundo. Tinha uma caixa de metal lá dentro. Puxei. Era pesada. Coloquei em cima da mesinha estreita que tinha no centro da sala, abri a tampa. E o mundo parou. Dentro da caixa, organizado com aquele cuidado obsessivo que era típico de tia Helena, tinha um maço de cartas. Pelo menos 50 envelopes, todos com "Para Júlio" escrito na frente, todos lacrados. Peguei o primeiro. A data no selo postal, dezembro de 1985. Tia Helena tinha 3 meses sem ver o filho. Abri com cuidado. Meu querido Júlio, hoje você deve estar com 3 meses. Será que já está sorrindo? Será que já reconhece a voz da Irene? Eu queria tanto estar aí. Eu queria tanto segurar você de novo. Eu sei que fiz a coisa certa. Você vai ter uma família. Vai ter um pai e uma mãe que vão te amar. Vai ter uma casa, uma vida boa. Eu nunca poderia te dar isso. Eu mal consigo me sustentar, mas ainda dói. Todos os dias dói. Feliz Natal, meu filho. Sua mãe que nunca vai esquecer você. Fechei a carta. Minha visão estava embaçada. Respirei fundo, limpei os olhos e continuei procurando na caixa. Tinha um álbum de fotos. Abri. A primeira página. Júlio com 6 meses, sentado no colo de Irene. Júlio com 1 ano, no aniversário, com bolinho de chocolate na boca. Júlio com 3 anos, de macaquinho vermelho, no parquinho. Júlio com 5, segurando um cachorrinho. Página após página, a vida inteira dele, documentada em fotografias que tia Helena guardou em segredo por décadas. Na última página, uma foto de Júlio adulto. Ele devia ter uns 30 anos. Estava sorrindo, de camisa polo azul, numa praia, o cabelo preto um pouco bagunçado pelo vento. Atrás dele, escrito no verso: Júlio, ano 2015, Praia do Rosa, SC. Irene enviou essa antes de falecer. Ele ficou lindo. Tem meus olhos. Tinha. Júlio tinha os olhos de tia Helena, castanhos, com aquele formato amendoado, o mesmo que eu via quando olhava no espelho. Continuei procurando. Tinha um envelope pardo maior. Abri. Dentro, uma escritura. Escritura pública de compra e venda. Casa situada na Avenida Litorânea Oeste, 4570, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. RJ. Compradora, Helena Maria Santos. Valor, R$180 mil. Data, 14 de março de 1998. Embaixo, grampeado, tinha outro documento. Escritura pública de doação. Propriedade situada na Avenida Litorânea Oeste, 4170, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. RJ. Doadora, Helena Maria Santos. Donatário, Júlio César Santos, CPF, número. Data, 20 de março de 1998. Ela tinha comprado e doado no mesmo mês. Júlio tinha 13 anos. Ele nem sabia. Tinha mais documentos. Comprovantes de IPTU quitado todos os anos. Contas de luz e água em dia. Todas em nome de Helena Maria Santos, com endereço de correspondência no apartamento dela em Copacabana. Ela tinha pagado tudo durante 26 anos. Ela tinha mantido a casa, sozinha, em segredo, esperando o dia de entregar para o filho. E tinha um último envelope, menor, com meu nome. Marina, abra depois de ir ao cartório. Rasguei o lacre. Dentro, uma carta curta. Marina, se você está lendo isso, conseguiu chegar até aqui. Eu sabia que conseguiria. Agora vem a parte difícil. Você precisa encontrar o Júlio e contar tudo. Eu sei onde ele está. Ele mora em Florianópolis há 15 anos. É engenheiro civil. É casado com uma moça chamada Beatriz. Tem 2 filhos, Enzo e Lívia. O endereço está em anexo. O telefone também. Marina,
Quando você encontrar ele, não peça desculpas por mim. Eu já me desculpei em todas essas cartas que ele nunca leu. Apenas entregue tudo. Deixe ele decidir o que fazer. E se ele ficar bravo, se ele não entender, se ele não quiser saber de nada, você tentou. E isso já é mais do que eu tive coragem de fazer. Te amo, minha menina. H. Anexo à carta, um pedaço de papel com letra caprichada. Júlio César Santos, Rua das Gaivotas, 847, apto 302, Jurerê, Florianópolis, SC Telefone, 48. Número empresa, JCS Engenharia, e-mail. Fiquei ali, sentada naquela sala fria de cofres, segurando a vida inteira de um homem que não me conhecia e que eu não conhecia, mas que de alguma forma era família. Tia Helena tinha confiado em mim para fazer o que ela nunca conseguiu, dizer a verdade. Peguei meu celular. Tirei foto de cada documento, cada carta, cada página do álbum, cada comprovante. Organizei tudo de volta na caixa metálica, fechei e chamei a Juliana. Eu vou levar a caixa comigo. Falei quando ela abriu a porta. É possível? Sim, a senhora é a inventariante. Só precisa assinar um termo. Assinei. Saí do banco às 10h20 com a caixa debaixo do braço, pesada como se contivesse o peso de 40 anos de silêncio. Fui direto para o cartório. Dr. Osvaldo me esperava. Quando viu a caixa, ele balançou a cabeça devagar, como se estivesse confirmando algo que já sabia. Ela guardou tudo, não foi? Tudo. Abri a caixa na mesa dele. Mostrei as cartas, as fotos, a escritura. Ele folheou os documentos com cuidado reverente, como quem manuseia relíquias. Isso é... Ele parou, procurando palavras. Isso é a coisa mais triste e mais linda que eu já vi em 40 anos de cartório. Ela me deixou o endereço dele. Mostrei o papel. Ela quer que eu conte tudo. Doutor. Osvaldo tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço e colocou de volta. Marina, você entende que quando você fizer isso, a vida desse homem vai virar de cabeça para baixo? Ele vai descobrir que a mãe que criou ele não era a mãe biológica, que a mãe biológica morreu sem nunca ter falado com ele, e que ele é dono de uma casa que vale, hoje. Ele parou para calcular mentalmente. No mínimo, 3,5 milhões, talvez 4 milhões. Meu estômago embrulhou. Eu sabia que a casa valia muito, mas ouvir o número em voz alta era diferente. E tem outra coisa. Dr. Osvaldo pegou a escritura de novo. Quando seu irmão souber disso, e ele vai saber porque inventário é público, ele vai contestar. Ele vai dizer que a doação foi irregular, que Helena estava senil, que você manipulou os documentos. Vai ser uma guerra judicial. Ela não estava senil. Minha voz saiu firme. Ela fez isso em 1998. Ela tinha 41 anos. Estava perfeitamente saudável. Eu sei. E os documentos comprovam. Mas seu irmão não vai desistir fácil. Não com 4 milhões hilares em jogo. Fiquei em silêncio. Pensava em Ricardo, em Fabiana, em como eles tinham me tratado, em como tinham tratado tia Helena. Eu não me importo, falei devagar. Eu vou fazer o que tia Helena pediu. Vou encontrar o Júlio, vou contar tudo, e ele vai decidir o que fazer com a casa. Dr. Osvaldo me olhou por um longo momento. Depois, sorriu. Um sorriso triste, mas orgulhoso. Helena escolheu a pessoa certa. Ele passou os próximos 40 minutos me explicando os próximos passos. Eu precisava autenticar cópias de todos os documentos. Precisava registrar a mudança de inventário, incluindo a propriedade que tinha sido esquecida. Precisava notificar os outros herdeiros, ou seja, Ricardo e meus pais. Quando você notificar seu irmão, ele vai explodir. Dr. Osvaldo falou com aquela calma de quem já viu de tudo. Prepare-se. Eu sei. Saí do cartório ao meio-dia com a caixa de documentos e um plano. Ia para casa. Ia organizar tudo. Ia fazer cópias de tudo. E amanhã ia para Florianópolis. Ia encontrar Júlio. Não contei nada para ninguém. Não liguei para meus pais. Não respondi às mensagens de Ricardo. Cheguei em casa, tranquei a porta e passei o resto da tarde organizando. Criei pastas digitais, passei tudo para o meu Google Drive, salvei backups no pendrive, imprimi as principais páginas e guardei em locais diferentes. Tia Helena tinha sido cuidadosa, mas eu ia ser paranoica. Às 18 horas, sentei no sofá e fiquei olhando para o endereço de Júlio. Rua das Gaivotas, 847, apto 302, Jurerê, Florianópolis. Pesquisei no Google Maps. Era um prédio bonito, uns 10 andares, perto da praia. Pesquisei JCS Engenharia. Tinha um site simples, com fotos de obras, uma equipe de 5 pessoas e uma apresentação. Empresa especializada em projetos residenciais e comerciais de médio porte. Fundada em 2010 por Júlio César Santos. Tinha uma foto dele no site. Júlio aos 39 anos. Cabelo ainda preto, mas com fios grisalhos nas têmporas. Olhos castanhos. Os olhos de tia Helena.
sorriso largo, camisa social branca, sem gravata. Parecia uma pessoa feliz, ia destruir a felicidade dele. Não, eu não ia destruir. Eu ia contar a verdade. E a verdade era que ele tinha sido amado, sempre foi amado, mesmo de longe. Comprei uma passagem de ônibus para Florianópolis, saída às 22 horas, chegada às 13 horas do dia seguinte. Fiz uma mala pequena, 2 mudas de roupa, escova de dentes, a caixa de documentos embalada em plástico bolha. Às 20 horas, meu celular tocou. Ricardo. Ignorei. Tocou de novo. Ignorei de novo. Ele deixou mensagem de voz. Mari, que história é essa que você foi no cartório da Barra? A Fabi tem uma amiga que trabalha lá. Ela te viu ontem. Que você está fazendo? Me liga. Agora. Meu coração acelerou. Fabiana sabia. Se Fabiana sabia, ia investigar. Ia descobrir sobre a casa. Ia contar para Ricardo. Eu tinha no máximo um dia de vantagem. Peguei a mala, a caixa e saí. Eram 20h30. O ônibus saía às 22h. Ia ficar esperando na rodoviária. Era mais seguro. No táxi, o celular tocou de novo. Dessa vez, era Fabiana. Deixei tocar até cair na caixa postal. Mensagem dela no WhatsApp. Marina, não sei que joguinho você tá fazendo, mas o Ricardo tá preocupado. Liga pra gente. Não respondi. Bloqueei o número dela e o de Ricardo. Eu ia falar com eles, mas não agora. Agora eu tinha uma missão. Cheguei na rodoviária às 21 horas. Comprei um café ruim de máquina e fiquei sentada numa cadeira de plástico desconfortável, segurando a caixa no colo, esperando. 1 hora pareceu 3. Às 21h50, o ônibus começou a embarcar. Leito executivo, 42 poltronas. Eu estava na janela, fileira 7. Coloquei a caixa embaixo do banco, abracei a mochila e encostei a cabeça no vidro. O ônibus saiu às 22h05. Olhei pela janela, vendo as luzes do rio ficando para trás. Tia Helena, eu prometo que vou fazer isso direito. Prometo. Fechei os olhos e tentei dormir. Não consegui. Fiquei imaginando como ia ser tocar a campainha de Júlio, como ia começar a conversa. Oi, você não me conhece, mas sua mãe biológica, que você não sabia que existia, morreu e me deixou uma missão impossível de contar que você tem uma casa milionária. Não, ia ter que ser mais delicado que isso. Às 4 horas da manhã, ainda acordada, olhando pela janela para a estrada escura, escrevi no bloco de notas do celular. Meu nome é Marina. Eu era sobrinha da Helena Maria Santo. Ela faleceu mês passado. Ela me deixou documentos que eu preciso te mostrar. Documentos sobre você, sobre ela, sobre uma verdade que ela guardou a vida inteira. Apaguei, reescrevi, apaguei de novo. Às 6 horas, desisti, ia improvisar. O ônibus parou para café da manhã às 7h30, num posto na estrada. Comprei um pão de queijo e um suco de laranja. Sentei numa mesa de fórmica amarela e fiquei olhando para a caixa no banco ao lado. Tia Helena, você tinha certeza que eu era a pessoa certa para isso? Porque eu não tenho certeza nenhuma. Mas eu ia fazer, porque ela pediu, porque era a coisa certa, porque Júlio merecia saber. O ônibus entrou em Florianópolis às 13h15. O sol estava forte, o céu completamente azul. Peguei um Uber até um hotel barato em Canasvieiras, 120 reais a diária. Fiz check-in, deixei a mala, tomei um banho rápido, troquei de roupa. Eram 15 horas quando peguei outro Uber para Jurerê, Rua das Gaivotas, 847. O prédio era exatamente como nas fotos do Google, branco, com sacadas de vidro, portaria com porteiro. Pedi pro Uber esperar. Só vou subir rápido. 5 minutos. Entrei na portaria. O porteiro, um senhor de uns 60 anos, me olhou com aquele olhar de quem é você e o que quer aqui? Boa tarde. Eu estou procurando o apartamento 302. Júlio César Santos. É esperada? Não, mas é urgente. É sobre a família dele. O porteiro pegou o interfone. Discou. Esperou. Ninguém atendeu. Não tem ninguém. O Dr. Júlio deve estar no trabalho. A empresa dele fica onde? Na avenida principal, perto do shopping. Prédio comercial. Sala 204. JCS Engenharia. Obrigada. Voltei pro Uber. Mudança de planos. Pode me levar no prédio comercial perto do shopping de Jurerê? 10 minutos depois, estava na frente de um prédio espelhado de 5 andares. Subi de elevador até o segundo, sala 204. A porta tinha uma plaquinha discreta. JCS Engenharia. Projetos residenciais e comerciais. Respirei fundo. Bati na porta. Uma voz masculina. Pode entrar. Abri a porta. A sala era pequena. 2 mesas, computadores, pranchetas com plantas arquitetônicas penduradas nas paredes. E um homem de costas, olhando para um computador, digitando algo. Boa tarde, só um segundo. Ele se virou. E eu esqueci de respirar.
Júlio César Santo, ao vivo, com os olhos castanhos de tia Helena, o mesmo formato de rosto, a mesma linha da mandíbula. Era como ver um fantasma. Era como ver ela de novo. Posso ajudar? Ele sorriu educado. Você é o Júlio? Minha voz saiu rouca. Sou. E você é... Marina? Marina Santos. Segurei a alça da mochila com força. Eu preciso falar com você, sobre a Helena Maria Santos. O sorriso dele vacilou. Helena, desculpa, não conheço ninguém com esse nome. Eu sei que você não conhece. Sentei na cadeira da frente da mesa dele sem esperar convite. Coloquei a mochila no colo. Mas ela conhecia você, e ela me pediu para te encontrar. Ela faleceu mês passado, e antes de morrer, ela me deixou uma coisa para te entregar. Júlio estava me olhando como se eu fosse louca, e talvez eu estivesse. Louca de vir até Florianópolis atrás de um estranho. Louca de acreditar que isso ia dar certo. Olha, Marina, eu não sei quem é você e nem quem é essa Helena, mas ela era sua mãe biológica. Soltei de uma vez. Como tirar band-aid. Rápido e doloroso. O rosto dele congelou. O quê? Abri a mochila. Tirei o envelope com as fotos. Coloquei em cima da mesa. Tia Helena me deixou isso. Ela disse para eu encontrar você. Disse para eu te contar a verdade. Júlio não se mexeu. Ficou olhando para o envelope como se fosse uma bomba. Eu sei que isso é insano. Continuei, minha voz tremendo agora. Eu sei que você não me conhece, mas eu dirigi 12 horas até aqui porque ela me pediu, porque ela guardou esse segredo por 40 anos e não teve coragem de contar. E agora eu tenho que contar por ela. Júlio estendeu a mão, devagar. Pegou o envelope, abriu, tirou a primeira foto, a de tia Helena jovem. Ele olhou para mim, depois para a foto de novo. Ela se parece comigo. Você se parece com ela, corrigi, limpando uma lágrima que tinha escapado. Vocês têm os mesmos olhos. Júlio tirou a segunda foto, a de tia Helena grávida. Virou, leu o verso. 6 meses. Terceira foto. O bebê. Ele ficou olhando por um longo tempo. Virou a foto. Leu. Júlio. 14 de setembro de 1985. Perdoa-me. Esse é você, falei baixo. Ela segurou você por 2 horas depois que você nasceu. E depois teve que te dar para outra família, para sua mãe, para Irene. Júlio largou as fotos, levantou, foi até a janela, ficou de costas para mim, as mãos nos quadris, a respiração pesada. Como você sabe o nome da minha mãe? A voz dele saiu tensa. Tia Helena me contou. Ela me deixou uma carta. Ela me deixou tudo. As fotos, os documentos, as cartas que ela escreveu para você durante 40 anos e nunca mandou. Cartas? 50 cartas. Uma para cada data importante. Aniversários, natais, formaturas que ela nunca viu. Ela te amou todos os dias, Júlio. De longe, sem você saber, mas ela te amou. Júlio se virou. Os olhos dele estavam vermelhos. Por que você está me contando isso? Por que agora? Porque ela me pediu. E porque tem uma coisa que você precisa saber. Respirei fundo. Última chance de desistir. Não desisti. Em 1998, tia Helena comprou uma casa na Barra da Tijuca. Uma casa grande, de 3 andares, e ela registrou essa casa no seu nome. Júlio, você é dono de uma propriedade no Rio de Janeiro. Você sempre foi. Ela pagou tudo. IPTU, luz, água, durante 26 anos, sozinha, esperando o dia de te contar. Silêncio. Júlio estava me olhando como se eu tivesse falado em outra língua. Isso é algum tipo de golpe? A voz dele saiu baixa, perigosa. Você aparece aqui do nada, diz que minha mãe não é minha mãe e que eu tenho uma casa milionária que eu não sabia? Você acha que eu sou idiota? Eu tenho todos os documentos. Coloquei a mão na mochila. Certidão de nascimento original, escritura da casa, escritura de doação, 40 anos de comprovantes. Eu tenho tudo. Eu vim de ônibus de noite, 12 horas, porque ela confiou em mim para fazer isso. Eu não quero nada, Júlio. Eu não quero a casa. Eu não quero dinheiro. Eu só quero cumprir a última vontade da mulher que me criou. Júlio passou a mão no rosto. Sentou na cadeira de novo. Ficou olhando para as fotos espalhadas na mesa. Minha mãe nunca me contou. A voz dele saiu quebrada. Irene nunca disse nada. Ela morreu há 20 anos. E nunca disse nada. Porque tia Helena pediu para ela não contar. Era o acordo. Você teria uma família de verdade e Helena ficaria só com a memória. Isso é... Ele balançou a cabeça. Isso é muito. Eu preciso processar. Você pode me deixar os documentos? Eu vou ler tudo. Vou verificar. Se for verdade, é verdade. Tirei a pasta da mochila. Coloquei na mesa. Está tudo aqui. Lê com calma. E quando você estiver pronto, me liga. Meu número está no bilhete ali dentro. Levantei. Júlio, sinto muito por aparecer assim. Sinto muito por jogar isso na sua vida do nada. Mas ela me pediu. E eu não podia negar.
Saí da sala antes que ele respondesse. Desci de elevador com as pernas bambas. Entrei no Uber que ainda estava esperando. Hotel, por favor. No caminho, chorei. Chorei por tia Helena, por Júlio, por 40 anos de silêncio. Chorei porque tinha feito o que tinha que fazer, mas não tinha certeza se tinha feito direito. No hotel, caí na cama e apaguei. Acordei com o celular tocando. Eram 19h30. Número desconhecido de Florianópolis. Alô? Marina? A voz de Júlio. Eu li tudo. Eu não sei o que dizer, mas eu acredito em você. E eu preciso ir pro Rio. Eu preciso ver essa casa. Você pode me ajudar? Posso. Sentei na cama, ainda zonza. Eu posso te ajudar com tudo. Obrigado. A voz dele falhou. Obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado por ter contado. Eu não sei se eu teria coragem de ouvir isso se não fosse de alguém que claramente amava ela tanto quanto você. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada no escuro do quarto de hotel, sentindo pela primeira vez que, talvez, só talvez, eu tivesse feito a coisa certa. Júlio foi pro Rio 2 dias depois. Eu voltei no mesmo dia, de avião dessa vez. Ele insistiu em pagar a passagem. Nos encontramos no cartório do Dr. Osvaldo. Dr. Osvaldo ficou emocionado quando viu Júlio. Você é a cara dela. Meu Deus, você é a cara da Helena. Júlio estava visivelmente nervoso. Camisa social amassada, cabelo bagunçado, olhos cansados. Eu ainda não acredito completamente nisso, mas eu preciso ver os documentos oficiais. Preciso ter certeza. Doutor Osvaldo passou 2 horas mostrando tudo. Registro original de 1998, documentação de doação, comprovantes de pagamento. Tudo estava impecável, tudo estava legal. Júlio era, de fato, dono da casa havia 26 anos. E quanto vale essa casa hoje? Júlio perguntou, a voz trêmula. Entre 3,5 e 4 milhões de dólares. É uma propriedade privilegiada. Júlio ficou em silêncio. Depois, olhou para mim. Marina, sua tia me deixou uma fortuna. E me deixou uma verdade que eu não sabia que precisava. Eu não sei como agradecer. Você não precisa agradecer. Eu só cumpri uma promessa. E os outros herdeiros? Júlio olhou para o Dr. Osvaldo. A Marina disse que tem um irmão. Ele sabe? Ainda não. Dr. Osvaldo tirou os óculos, limpou. Mas vai saber. O inventário precisa ser retificado. A casa precisa ser incluída. E quando isso acontecer, ele me olhou. Marina, você está preparada? Não estava, mas disse. Estou. A notificação foi enviada para Ricardo 3 dias depois, via oficial, pelo cartório, comunicando a inclusão de um bem no inventário, uma propriedade de 3,8 milhões de reais doada em vida pela falecida para um terceiro, Júlio César Santos, portanto, não sujeita à partilha entre os herdeiros. Ricardo me ligou 20 minutos depois de receber. Eu atendi. O que é isso, Marina? A voz dele estava aos berros. Ouvi Fabiana falando alguma coisa ao fundo. Que história é essa de uma casa de 4 milhões? Que Júlio é esse? Calma, Ricardo. Calma! Tia Helena tinha uma casa de 4 milhões e doou para um estranho? Ele não é um estranho. Ele é filho dela. Silêncio do outro lado. O quê? Tia Helena teve um filho em 1985. Ela deu para adoção. Ela comprou uma casa para o filho em 1998. Ela manteve tudo em segredo. E ela me pediu para encontrar ele e contar tudo. Eu fiz o que ela pediu. Isso é mentira. A voz dele estava mais baixa agora, mais trêmula de raiva. Isso é uma invenção sua. Você forjou documentos. Você inventou esse tal de Júlio. Você quer roubar a herança. Eu não quero nada, Ricardo. A casa é dele. Sempre foi. Eu vou processar você. Eu vou processar esse Júlio. Eu vou derrubar isso na justiça. Você pode tentar, mas todos os documentos são legais. Estão registrados desde 1998. Tia Helena estava lúcida. E ela fez isso porque quis. Ela não ia me excluir assim. Eu sou filho único dela. Você não é filho dela, Ricardo. Você é sobrinho, como eu. E ela te deixou 2 apartamentos e 380 mil dólares. Ela não te excluiu. Ela só deu pro filho biológico dela o que era dele. Você me traiu. A voz dele estava quebrada agora, quase chorando. Você é minha irmã e você me traiu. Eu não traí ninguém. Eu cumpri a última vontade da tia Helena. Se tem alguém que traiu, foi você, quando rasgou o envelope e chamou de lixo. Desliguei. As mãos tremiam, o coração disparado, mas eu tinha dito a verdade, toda a verdade. Ricardo entrou com processo contestando a doação da casa. Alegou que tia Helena estava senil, que eu tinha manipulado os documentos, que Júlio era um impostor.
Pediu anulação da doação e partilha do bem entre os herdeiros legítimos. O processo durou 8 meses. Durante esses 8 meses, Ricardo não falou comigo, nem nos aniversários dos nossos pais, nem no Natal. Fabiana postou no Instagram uma foto com legenda: "Família é quem está do seu lado nos momentos difíceis. Gratidão aos verdadeiros." Eu não estava marcada. Júlio, por outro lado, virou parte da minha vida. Ele vinha para o Rio uma vez por mês, visitava a casa, estava vazia, mas preservada. Tia Helena tinha pago uma empresa de limpeza durante anos. Ele me levava para almoçar, me contava sobre a vida dele, sobre a família, me mostrou fotos da esposa, dos filhos, disse que ia contar a verdade para eles aos poucos. "Você foi corajosa", ele me disse uma vez, tomando café numa padaria em Copacabana. "Mais corajosa que a Helena. Mais corajosa que eu seria. Eu só fiz o que tinha que ser feito." "Não, você fez muito mais que isso. Você enfrentou sua família. Você arriscou tudo. Por uma promessa. Por uma pessoa que você amava." Ele segurou minha mão por cima da mesa. "Eu sou grato. Eternamente grato." No 8º mês, o juiz deu a sentença. Todos os documentos eram legítimos. Tia Helena estava em plena capacidade mental em 1998. A doação era válida e irrevogável. Júlio César Santos era o legítimo proprietário da casa. Ricardo foi condenado a pagar as custas processuais. Ele apelou. Perdeu de novo. 1 ano e meio depois da morte de tia Helena, recebi uma mensagem de um número desconhecido. "Marina, aqui é o Ricardo. Eu sei que você não quer falar comigo. Eu sei que eu fui horrível, mas eu preciso te pedir desculpas. A Fabiana e eu estamos nos divorciando. Ela casou comigo por interesse. Eu descobri recentemente que ela estava tendo um caso há 2 anos, que ela me manipulou para brigar com você, que ela queria a herança toda para nós dois e ia me deixar depois. Eu fui um idiota. Eu fui um irmão horrível. Não espero que você me perdoe, mas eu precisava dizer. Sinto muito." Eu li a mensagem 3 vezes. Senti nada. Nem raiva, nem satisfação, nem pena. Só um vazio onde costumava ter amor por meu irmão. Respondi. "Ok." Nunca mais falamos. Júlio vendeu a casa por 4,2 milhões de reais. Com o dinheiro pagou a faculdade dos 2 filhos, investiu na empresa e comprou uma casa de praia em Garopaba. Mas antes de vender, ele me chamou lá. Entramos juntos pela primeira vez. A casa estava vazia, mas bem preservada. Paredes brancas, piso de madeira, janelas enormes com vista para o mar. Tinha 3 andares, 5 quartos, piscina nos fundos. Era linda. Ela escolheu bem. Júlio olhou ao redor, emocionado. Ela escolheu uma casa que seria perfeita para uma família. A família que ela imaginou que eu teria. "Ela te amou muito", falei, a voz embargada. "Mesmo sem te conhecer, eu sei." Ele limpou os olhos. "E eu amo ela também. Eu nunca conheci, mas eu amo ela." Subimos até o terraço. Lá em cima, tinha uma cadeira de balanço enferrujada e uma mesinha. Júlio encontrou um envelope embaixo da mesa, protegido por um plástico. Dentro, a última carta de tia Helena, dirigida a ele. "Meu querido Júlio, se você está lendo isso, descobriu a verdade. E a pessoa que te contou foi a Marina. Eu sabia que ela faria isso. Ela é forte do jeito que eu nunca fui. Eu não espero perdão. Eu não mereci conhecer você, mas eu quis que você tivesse isso, essa casa, esse lugar, porque mesmo sem te conhecer, eu imaginava você aqui. Eu imaginava você trazendo seus filhos, fazendo churrascos, rindo, sendo feliz. Eu queria ter sido a mãe que te criou, mas não fui. Então fiz o que pude. Tentei te dar um futuro que você mereceu desde o dia que nasceu. Viva bem, meu filho. Viva por nós dois, com amor eterno, Helena." Júlio ficou segurando a carta por muito tempo. Depois, olhou para mim. "Ela me deu muito mais que uma casa. Ela me deu uma história, uma verdade. E ela me deu você. Você é minha família agora, Marina. Você é a única pessoa no mundo que amou a Helena tanto quanto eu gostaria de ter amado. Você é a ponte entre eu e ela." Chorei. Choramos juntos, no terraço daquela casa, com a vista para o mar, enquanto o sol se punha em Barra da Tijuca. Hoje, quase 2 anos depois, eu sou tia honorária dos filhos do Júlio. Vou para Florianópolis 2 vezes por ano. Ele vem para o Rio e a gente visita o túmulo da tia Helena juntos. Colocamos flores, contamos histórias. Ricardo mora sozinho num apartamento em Botafogo. Perdeu metade dos bens no divórcio. Fabiana se casou de novo, com um empresário mais velho. Ouvi dizer que ela está grávida. Não sei, não me importo. Meus pais ficaram do lado do Ricardo no início, mas com o tempo entenderam. Hoje me ligam toda semana. Pedem desculpas, sutilmente, pela omissão. Eu aprendi que família não é sangue, não é sobrenome.
Família é quem segura sua mão quando você está morrendo, quem guarda seus segredos, quem cumpre suas promessas, quem te defende mesmo quando é difícil. Tia Helena foi minha família, e eu fui dela. E no final, eu fiz o que ela me pediu. Encontrei o filho dela, contei a verdade. Entreguei o amor que ela não teve coragem de entregar em vida. Não foi fácil, não foi indolor, mas foi certo. E às vezes, fazer a coisa certa dói, mas a dor passa. E o que fica é a certeza de que você honrou quem você ama. Se você chegou até aqui, se você ouviu essa história toda, eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve que fazer a coisa certa, mesmo quando todo mundo dizia que você estava errada? Você já enfrentou sua família por uma promessa? Você já escolheu a verdade em vez do conforto? Porque eu escolhi. E eu pagaria esse preço de novo. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou com a dor de ser desvalorizada pela sua própria família, se você entendeu o que é ter que escolher entre lealdade e justiça, eu quero que você deixe um like nesse vídeo. Cada like me mostra que eu não estou sozinha, que outras pessoas já passaram por isso, que a gente se entende. Se você quer mais histórias reais como essa, histórias de gente que não aceitou ser pisada, que lutou pela verdade, que honrou quem amava mesmo quando era difícil, se inscreve no canal agora. Aperta aquele botão vermelho e ativa o sininho, porque eu vou continuar contando essas histórias. Histórias de pessoas reais, com dores reais, com vitórias reais. E me conta nos comentários. Você acha que eu fiz certo? Você teria ido atrás do Júlio? Você teria enfrentado o Ricardo? Ou você teria guardado o segredo e evitado a briga? Eu quero ler cada comentário. Eu quero saber sua opinião, porque no fundo, a gente sempre fica com essa dúvida. Será que eu fiz o melhor? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que está tudo bem colocar limites, mesmo que seja com família, com alguém que está passando por uma situação parecida, com alguém que precisa saber que a verdade sempre vale a pena, mesmo quando dói. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu que o marido tinha uma segunda família, e a reviravolta foi tão absurda que você não vai acreditar, você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me fazer sentir menos sozinha nessa dor. Até o próximo relato. E lembra, família é quem te respeita. Todo o resto é só gente que divide sobrenome com você.